Bom dia, crianças. Hoje nós vamos fazer a correção da página 254 do livro de português sobre concordância entre artigo, substantivo e adjetivo. Então vamos acompanhar a correção com a tia Débora. Leia a seguir um trecho da carta aberta que você estudou. As calçadas foram ficando cada vez mais estreitas. Qual o substantivo nomeia o tema desse trecho? Qual que é o substantivo dessa frase? As calçadas. Calçadas, né? Que letra da tia Débora. Calçadas. Esse é o nosso substantivo. Qual artigo acompanha esse substantivo? Ele tem um artigo. Que artigo que é esse? O as. As é o quê? Um artigo definido. Nesse trecho, qual adjetivo caracteriza esse tipo de construção? Vamos recordar o que é adjetivo? Adjetivo é aquela palavra que dá característica ao substantivo, né? Então, qual que é a palavra que está dando característica ao substantivo? As calçadas. Estreitas. Estreitas. Letra D. Letra D você vai ter que marcar X nas opções verdadeiras. O que as palavras indicadas nas respostas anteriores têm em comum? As palavras calçadas, as e estreitas. Todas são do gênero feminino? Calçadas é feminino? É. As é feminino? É. Estreitas é feminino? É. Então, marcar um X que aqui está correto. Todas indicam tempo? Não. Nenhuma indica tempo, nem presente, nem passado, nem futuro, nenhuma indica tempo. Então, não marcar. Todas estão no plural? Olha, todas terminam com S, estão no plural. Calçadas, as, estreitas. Então, está correto. Marcar um X. Todas indicam ação? Ou seja, são verbos? Não, nenhuma indicação, né? São muito perguntados, são substantivo, artigo e adjetivo, e não verbo. Então, conforme vimos na frase analisada acima, os artigos e os adjetivos concordam quanto ao número, plural e singular, e ao gênero, feminino e masculino, com os substantivos que os acompanham. Então, olha só, as calçadas foram ficando cada vez mais estreitas. Então, calçadas é o nosso substantivo, então ele está no plural e é uma palavra feminina. Então, o artigo tem que estar no feminino e no plural. E o adjetivo também. Letra E. Vamos colocar a letra E aqui. Tem duas bolinhas. A primeira, se nesse trecho, qual trecho? Os lá de cima, né? A palavra calçadas fosse substituída por caminhos, que palavras sofreriam alterações? Então, em vez de ser calçadas, seria caminhos. Caminhos é o quê? É uma palavra feminina, um substantivo feminino ou masculino? Masculino. Muito bem. Então, o que ia ser alterado? Seria o artigo as? Não, ele passaria a ser o artigo os. Então, o artigo que passaria a ser os. E o que mais? Estreitas? Os caminhos estreita? Não dá certo não, né? Então aqui também tem que sofrer alteração, tem que passar para o masculino, tem que ser estreitos, né? Então vai ser o artigo e o adjetivo, que passaria a ser estreitos. O artigo sofreriam mudança. Sofreriam mudanças, né? Então seria o artigo e o adjetivo. Por quê? Porque o meu substantivo passou a ser masculino. Escreva a seguir como o trecho ficaria. Então vamos trocar. As calçadas
pelos os caminhos. Então, os caminhos. Caminhos, tá certo? Foram ficando cada vez mais estreitos, certo? Então, olha só, o nosso substantivo é quem? Os caminhos. Então, o artigo que o acompanha tem que estar no masculino e no plural, e o adjetivo também, certo? Então, vamos ver se você teve alguma dúvida. Vamos ver se agora você consegue resolver a atividade da página 255, tá ok? Beijo para vocês.